Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre função inorgânica base ou hidróxido, ok? Vamos estudar um pouquinho dessa importante função inorgânica. Falando aí sobre as bases ou hidróxidos, então nós temos o seguinte. Definição. Definição de base seria, segundo Arrhenius, as substâncias que se dissociam quando em solução aquosa, originando apenas a hidroxila, OH-, também conhecida como oxidrila, tá? Definição importante aí. Então nós temos aí, ó, KOH, a primeira base aí do exemplo, né? Que em solução aquosa ela vai liberar o íon cátion K+, e o ânion hidroxila. Da mesma forma, o CaOH2, que vai liberar como único ânion a hidroxila. Formulação das bases. As bases elas têm uma fórmula bem padrão. Você vai ter um cátion ligado à hidroxila. E a gente pode tirar de informação dessa fórmula geral aí o seguinte: pode perceber que o número de hidroxilas da fórmula, que é esse X aqui, é igual à valência do cátion, né? Então a gente pode perceber o seguinte: se eu tenho ali, ó, cátion K+, que é o potássio, né, família 1A, então ele vai se ligar formando base, vai dar KOH, uma hidroxila. Bário família 2A, NOx 2+. Então, formando base, vai ter que se ligar a duas hidroxilas. E o alumínio, 3A, também NOx fixo, 3+. Vai formar base AlOH3, tá? Então, é bem simples aí a gente descobrir o NOx também do elemento que está ligado à hidroxila, tudo bem? Então, via de regra, o NOx, a valência do cátion que está ligado à hidroxila vai te dar o número de hidroxilas da fórmula. Nomenclatura. As bases, né, eu comentei na aula sobre óxidos, que as bases elas são originadas da reação de um óxido básico com água, que vai originar a base. E os óxidos básicos são formados por metais. E na nomenclatura dos óxidos básicos, nós vimos que os metais eles podem apresentar NOx fixo ou NOx variável, né? Então, as regras aqui vocês vão perceber que é a mesma regra que tem dos óxidos metálicos, tá? Então, nós temos aí, ó, metal com NOx fixo, você vai escrever hidróxido de e o nome do elemento. Muito simples. Os metais com NOx fixo, vamos relembrar um pouquinho. Os metais alcalinos, alcalinos terrosos, o alumínio, que é 3+, a prata, que é 1+, e o zinco, tá? Que é 2+, tudo bem? Então, nós temos aí, ó, NaOH, sódio, família 1A, hidróxido de sódio, conhecida comercialmente como soda cáustica. CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, cálcio é da família 2A. Então, nós temos aí a cal hidratada. MgOH2 é o hidróxido de magnésio, magnésio da família 2A. Ele é um antiácido, tá? Estomacal, leite de magnésia. E o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, presente também no leite de magnésia, na composição do leite de magnésia, que é um antiácido estomacal, e alguns comprimidos de antiácido, na forma de uma pastilha branca, tá? É utilizado aí como antiácido estomacal. Lembrando, antiácido. Para poder neutralizar um ácido, eu tenho que usar uma base. Seguindo a nomenclatura, metais com dois valores de NOx possíveis, né? Conforme lá os óxidos. Então, vou ter a primeira regra aí, eu escrevo hidróxido, o nome do elemento, mais as terminações oso e ico. Semelhantemente, oso é para menor NOx e ico é para maior NOx. Temos também hidróxido de nome do elemento e a valência em algarismo romano. Pode ver que é bem parecido lá com os óxidos básicos ou óxidos metálicos. Exemplos aí nós podemos citar, ó, FeOH2 e FeOH3. Aqui é muito fácil de descobrir qual é o valor de NOx. Por quê? A carga do metal, ou NOx do metal, vai ser proporcional à quantidade de hidroxilas, né? Então, aqui, ó, FeOH2, eu tenho duas hidroxilas, então vai ser o ferro com NOx 2+. E lá na aula de NOx, nós vimos que o ferro 2+, é o menor NOx. Então, vai usar a terminação oso, hidróxido ferroso, ou hidróxido de ferro 2.
No caso do FeOH3, eu tenho aí o ferro com carga 3+, tá? Então vai ser hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. CuOH, cobre, assim como mercúrio, pode ter cargas 1 e 2+. Então esse aí, no caso, vai ser a terminação oso. Lembrando que o cobre usa o nome latim. Então é hidróxido cuproso ou ainda hidróxido de cobre 2. E CuOH2, cobre com carga 2+. Então vai ser hidróxido cúprico ou hidróxido de cobre 2. Aí, ó, em destacar para vocês o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, ele é a única base, o único hidróxido que você não tem um metal como cátio, tá? Aí eu tenho a associação do nitrogênio com hidrogênio. E ele só é obtido por borbulhamento da amônia, que é o NH3, em água. E aí você vai ter a formação do hidróxido de amônio. Vai estar nessa forma aí, tá? E eu posso mostrar para vocês aí a fórmula estrutural, que eu vou ter aqui, ó, ligações covalentes dentro do íon amônio ou cátion amônio, tá? Aqui, ó, ligação covalente normal e ligação covalente coordenada. Porém, isso é um cátion, deficiente aí, ó, carga 1+, deficiente de um elétron. Quando ele se ligar à hidroxila, a ligação entre os dois é uma ligação iônica, ok? Classificação das bases. As bases elas podem ser classificadas quanto ao número de hidroxilas presente na fórmula. Como as bases são originadas de óxidos básicos, que são óxidos metálicos, e os metais, na sua maioria, formando base, eles vão ter a carga ou o NOx máximo de 4+, então eu vou ter aí bases formadas por metais se ligando à hidroxila, tendo uma hidroxila, duas hidroxilas, 3 ou 4 hidroxilas. Então é bem sugestivo aí a classificação, né? Eu vou ter, ó, com uma hidroxila monobase, com duas hidroxilas dibase, com 3 hidroxilas tribase, com 4 hidroxilas vai ser uma tetrabase. Ainda na classificação, quanto à solubilidade em água. Isso aí a gente vai dividir muito simples, tá? As bases elas podem ser solúveis, elas podem ser pouco solúveis ou insolúveis. Quem são as bases solúveis? Solúveis são aquelas de metais alcalinos, 1A, metais da família 1A, e também o hidróxido de amônio. As pouco solúveis são os metais da família 2A, tirando berílio e magnésio. E as insolúveis, o restante. Ainda na classificação, nós temos quanto ao grau de dissociação, no caso aí, quanto à força da base. Nós temos dois tipos de base. Nós temos as bases fortes e as bases fracas, tá? Bases fortes são aquelas formadas por metais alcalinos, família 1A, e alcalinos terrosos, família 2A. No caso da família 2A, eu tiro aí o berílio e o magnésio. Todas as outras bases, elas são fracas, inclusive o hidróxido de amônio, tá bom? Pois é, pessoal. Esse estudo de bases aí também é muito importante, né? Como todo estudo da química, certo? Mas vocês podem perceber, como nós vimos aí nos slides, que você sabendo muito bem a matéria de óxidos, você também consegue estudar as bases. E também os ácidos, que são a substância que nós vamos estudar na próxima aula, ok? Então vamos estudar bastante aí, vamos tirar as dúvidas e continuar fazendo os exercícios, ok? Valeu, até a próxima!